Bom dia, bem-vindos à Introdução à Economia, aula 24. Então, aula 24, nós estamos bem avançados. Temos essencialmente essa semana, essa aula 24, quarta-feira, aula 25. Essa aula vai ser sobre desenvolvimento econômico. Quarta-feira vai ser sobre economia brasileira, aplicando os conceitos que a gente viu à economia brasileira. E depois, na semana que vem, vai ser revisão. Então, semana que vem eu vou fazer uma revisão na segunda-feira, e os monitores têm os aulões que eles dão, que realmente vale a pena fazer para ajudar com a prova. E daí, no sábado, não dessa semana, mas na outra, tem a segunda prova, e com isso a gente completa, mas tem ainda essa sexta-feira o controle. E o controle vai ser em cima do tema da aula de hoje e de quarta-feira, desenvolvimento econômico e economia brasileira. Deixa eu começar recapitulando rapidamente o que nós vimos na última aula. Então, nós vimos isso aqui na última aula, que é o que a gente chama de macroeconomia aberta. Essencialmente, o interesse aqui é olhar como é que o mercado de fundos emprestáveis se relaciona com o mercado de câmbio, ou mais especificamente, como é que a taxa de juros está relacionada com a taxa de câmbio. Então, nós vimos no mercado de fundos emprestáveis tem oferta e demanda de crédito, de dinheiro, que as pessoas tomam, os poupadores oferecem, e os investidores tomam esse dinheiro emprestado, isso dá uma taxa de juros de equilíbrio. E as taxas de juros, ela afeta a entrada e saída de capitais. Se a taxa de juros está alta relativa ao resto do mundo, isso atrai capitais do resto do mundo, atrai poupanças do resto do mundo. Esse LEP, que a gente chama, investimento líquido externo no país. E entrando divisas no Brasil, tem uma oferta maior de dólares, de divisas. Isso afeta a taxa de câmbio. Então, as duas coisas são relacionadas. Se a taxa de juros no país abaixa, talvez o governo pode tentar influenciar ela para fazer ela baixar. Por que ele faria isso? Para aumentar o nível de atividade econômica, aumentar o emprego. Se o governo abaixa a taxa de juros, mais investidores vão querer investir, vão contratar mais gente, vai ter mais atividade econômica. Então, aí se diz, por que então ele não faria isso? Por que ele não abaixa a taxa de juros? É porque pode ser inflacionário. Se tem muita gente tomando dinheiro emprestado, investindo, fazendo atividade econômica, isso pode aquecer a economia demais, levar ao aumento da inflação, que é um pouco a situação que nós estamos vivendo agora. Então, tem uma taxa de juros de equilíbrio, de novo, lembra, não é o governo que decide, que determina, passa uma lei dizendo que a taxa de juros. O que ele faz, ele toma dinheiro emprestado ou empresta dinheiro, usa títulos do governo, e isso afeta a taxa de juros. E a taxa de juros, então, atraindo esses capitais estrangeiros, atraindo ou repelindo eles, afeta a oferta de dólares no mercado de câmbio, onde quem demanda dólares são os importadores, quem quer comprar artigos no resto do mundo, quem quer dólares por qualquer outra razão, e quem oferece são os exportadores ou essa poupança externa entrando no país. Então, as duas taxas são relacionadas, e nós fizemos uma estática comparativa na aula passada para ver como é que isso afeta. Eu não vou repetir isso aqui estava na aula passada. Então, aqui a gente passa para o nosso próximo, para o tema de hoje. E esse tema é o nosso penúltimo tema. Então, nesse segundo módulo da parte de macroeconomia, nós já vimos economia monetária, vimos economia
Vimos inflação, teorias de inflação, vimos balanço de pagamentos, taxa de câmbio PPC, macroeconomia aberta, produtividade, crescimento e produtividade, e agora desenvolvimento econômico. Então, essa é a parte importante. Talvez você pense assim, mas peraí, mas desenvolvimento econômico não é sinônimo com crescimento econômico? Não é a mesma coisa? Desenvolvimento econômico é você desenvolver, crescimento econômico é crescer. Então, os dois são mais ou menos a mesma coisa e são relacionados, mas o foco em desenvolvimento econômico é um pouco diferente de só crescimento econômico. Muita gente critica economistas, às vezes, por focar muito em PIB, só numa medida agregada da riqueza que está sendo gerada. Então, os economistas só olham PIB, Produto Interno Bruto, e aí se aumentou o PIB, dizem que está tudo indo bem, se o PIB não está crescendo rápido, que chega, está tudo indo mal, mas se você for olhar embaixo, nos detalhes ali, tem muitas outras coisas acontecendo, tem pobreza, desigualdade, bem-estar social, inovação, meio ambiente, tem justiça social de várias formas. Então, tem essa crítica. Mas essa crítica é um pouquinho exagerada, eu acho, quando vem. Economistas estão muito interessados em desenvolvimento econômico, é uma área pujante da literatura em que se estuda exatamente essas coisas. Desigualdade, meio ambiente, justiça social. Então, é isso que nós vamos fazer nessa aula aqui. Então, crescimento econômico e desenvolvimento econômico são correlacionados, mas não são idênticos. Aqui, o que quer dizer desiderato, que está escrito aí? Desiderato quer dizer desejos, outras coisas que uma sociedade pode desejar. Então, a gente quer, sim, uma sociedade quer um PIB alto, quer um PIB que cresça rapidamente, mas não somente isso, e não a qualquer custo. Então, quais são essas outras condicionantes, essas outras dimensões que a teoria econômica privilegia? Então, primeiro, distribuição de renda. Esse vai ser um dos grandes temas hoje. Participação ampla nos ganhos do crescimento econômico, né? Bem-estar generalizado, acesso geral à renda e educação, meio ambiente e vários outros. Então, a crítica de que o economista só pensa em PIB, às vezes pode parecer certo, mas se olhar bem a literatura, você vai ver que não é verdade. Então, qual que é a distinção? Crescimento econômico diz respeito ao aumento da produção de bens e serviços numa economia por uma métrica só, uma métrica de PIB. E a gente viu no primeiro módulo, como é que mede isso, 3 óticas diferentes para medir, diferentes definições, com impostos, sem impostos, com líquido e bruto, e etc. E desenvolvimento econômico é um conceito mais amplo. Ele envolve, sim, crescimento da renda, mas também melhoras na qualidade de vida e envolvendo vários aspectos, desde desigualdade, educação, meio ambiente, até florescimento e felicidade. Existe agora até uma literatura de economia da felicidade, onde tenta se medir felicidade. Você tem essa ideia de que dinheiro não traz felicidade, mas será que a gente consegue medir? E essa literatura tenta achar medidas disso. Existe até gente que sugere que um governo não deveria tentar maximizar PIB, e sim maximizar felicidade. Tem até uma ilha no Pacífico que faz isso. O PIB deles tem medidas de felicidade. Bom, então, se não PIB, o quê? Então, quais são esses outros índices? Aqui a gente vai olhar só 2, basicamente. O índice de Gini, que é o índice de desigualdade muito usado, e o índice de desenvolvimento humano. Esse outro índice BM é um índice que eu fiz. Eu vou mostrar só de curiosidade aqui, mas não cai na prova nem nada assim. Então, vamos primeiro olhar isso aqui.
qual que é a diferença entre PIB, PIB per capita, PPC? Então, são três coisas que você pode ver no dia a dia, você vê nos jornais o tempo todo, na televisão, na internet, essas comparações, especialmente comparações entre países. Então, aqui está o valor para 2010. Então, esse primeiro aqui é PIB. É só o total, como se fosse um bolo, é o tamanho do bolo. Sem se preocupar em dizer qual que é o tamanho da fatia que cada pessoa recebe. Então, aqui está os PIBs diferentes, isso para 2010. Então, repara, os Estados Unidos é de longe a maior economia do mundo. Aí China, Japão, Alemanha, e a sua surpresa, talvez você fique surpreso, o Brasil está aqui em 7º lugar. Diz, mas peraí, como é que pode ser? O Brasil não é um país rico, o Brasil é um país, não é um país pobre, tem muita pobreza, mas como todo não é pobre, é um país de renda média, e o Brasil está em 7º. Esses são valores de 2010. Vamos dar uma olhada na internet e ver os valores correntes, mas a explicação para isso é que o que isso aqui está medindo não é só a riqueza dos países, é também o tamanho dos países. A China, por exemplo, tem 1 bilhão de pessoas. Então, na próximo slide, a gente vai ver PIB per capita, vamos dividir por pessoas. E aí vai contar outra história, mas a verdade é que o Brasil é um dos países com a maior população do mundo, acho que é o quarto ou quinto país com a maior população do mundo, então é natural que mesmo sendo um país pobre, país relativamente pobre, esteja nessa lista aqui. Vamos dar uma olhada na internet aqui, isso aqui é interessante pegar algo mais atualizado. Deixa eu ir lá. Como é que faria isso aqui? Então, aqui no Google, eu faria assim, esses dados tem em vários lugares, então escreve em inglês, assim, ó, list, GDP, que é PIB, by country, deixa eu botar isso aqui, by country. Já vem esse aqui, deixa eu clicar aqui. Então, aqui está o PIB, é o equivalente àquilo que a gente tem, que a gente viu no outro, e aqui é 2017, deve ser os dados mais recentes que tem. Os dados, esse tipo de dado demora um pouco para ser juntado. Então, é aquilo que a gente viu, Estados Unidos, está aqui o PIB total em dólares, são 19 trilhões de dólares. A China, menos do que os Estados Unidos, pelo menos em 2017. A China está crescendo rapidamente, vai passar os Estados Unidos eventualmente, se bem que tem uma população 3 vezes maior que a dos Estados Unidos. Mas aqui Japão, Alemanha e o Brasil está aqui em 8º lugar. Nossa economia tem um PIB total de 2 trilhões. Os Estados Unidos tem 20 trilhões, o Brasil tem 1/10 dos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos é uns 300 milhões, o Brasil é uns 200 milhões, no entanto, eles têm 20 vezes o tamanho do PIB. E uma coisa preocupante aqui, o crescimento do PIB, nesses outros países crescendo muito rápido, a China 7%, crescimento aceleradíssimo, a Índia muito rápido, e o Brasil um crescimento desses primeiros aqui, nos mais baixos crescimentos. Então, isso aqui é preocupante. O que eu queria mostrar mais aqui? Então, você vê, o Brasil é quase do tamanho da Itália, o nosso PIB, 2 trilhões e 2 trilhões, o Brasil e Itália, só que eles têm uma população de 60 milhões e a gente de 207 milhões. Então, você vê que esse cálculo de olhar só o tamanho do PIB, geralmente não é muito interessante, não nos diz, quer dizer, nos diz bastante coisa, mas não comparativamente. Então, uma primeira coisa que você pode fazer é dizer, vamos olhar o PIB per capita. Então, está aqui o PIB per capita, aí como é que você faz isso? Você pega o PIB total, aqui nos Estados Unidos seria esses 19 trilhões, e divide pela população. Igualmente por todo mundo da população. Então, nos Estados Unidos dá um PIB de quase 60 mil dólares por pessoa, isso aqui é bem alto, é o mais alto que tem aqui
nessa lista, mas se bem que essa lista está por ordem de PIB, né? Então, se você for aqui para baixo, você vai achar países com PIB maior do que os Estados Unidos. A Suíça tem um PIB per capita de 80 mil. Deixa eu achar outro maior também. Noruega tem de 75 mil, certo? Bom, em todo caso, deixa eu ficar aqui, que o Brasil está aqui. E você vê que o nosso PIB, o PIB per capita é 10 mil dólares por pessoa. Então, talvez para sua surpresa, o PIB per capita, e essa é a medida que a gente usa quase sempre para comparar, maior do que o da China, pelo menos em 2017. Acho que agora a China já passou. A China está crescendo a uma taxa de 7% ao ano, então você pode imaginar que nos próximos 2018, 2019, 2020, 2021, nos próximos 4 anos, e o Brasil teve um crescimento muito baixo nesse período, então a China já passou. Mas até recentemente o Brasil tem um PIB per capita, uma riqueza maior do que a China. E então, às vezes, essas coisas surpreendem as pessoas. Tá. Deixa eu voltar lá. Então, isso é PIB total, PIB per capita. Aqui está a lista. Essa lista é velha, 2008, mas você vê aqui não está com todos os países, mas se você puser o PIB per capita por ordem, você vai ver a seguinte padrão. Tem Luxemburgo aqui em primeiro, mas Luxemburgo não é bem um país, né? É um país muito pequeno, onde só pessoas muito ricas moram, quase um bairro, né? Então, é uma exceção. Noruega, sim, é um país. Aí tem alguns países, né, nos primeiros 10, aqui eu só pus até 5, mas se você for, vai ter uns países produtores de petróleo, que por uma razão, não é que eles conseguiram desenvolvimento econômico de longo prazo, é que eles tinham petróleo. Eles estão cheios de problemas, mas tem um PIB per capita alto. Suíça, Dinamarca, Estados Unidos, aí vem aqui França, Alemanha. Aí botei os BRICS aqui, Rússia, Brasil, China, Índia, não tem África do Sul aqui, mas podia ter. E você vê aqui, então, o PIB per capita. E mais uma outra coisa que você pode querer dizer, uma outra crítica tem a dizer, mas às vezes não está certo comparar simplesmente PIB per capita, porque talvez o poder de compra de $1, a gente mede o PIB em dólar, é diferente em diferentes países. Então, se você mora num país, se você 2 países com o mesmo PIB per capita, mas em um país os produtos são muito mais baratos do que em outros, então talvez essa medida de PIB per capita não está captando a bem-estar relativo entre os 2 países. Então, o jeito de lidar com isso, a gente aprendeu isso nas outras aulas, é medir o PIB, o PIB per capita, usando paridade de poder de compra, para realmente uma medida que capta o poder de compra daquele PIB. Se eu estou medindo o PIB de 2 países, comparo aqui Brasil e Rússia, por exemplo. O PIB mais ou menos igual, mas talvez seja o caso aqui no Brasil, com 8 mil dólares, uma pessoa no Brasil, por ano, uma pessoa no Brasil vive melhor do que alguém na Rússia com 11 mil dólares. Então, o que a gente poderia fazer com isso? Sobre isso, vamos medir usando paridade de poder de compra. E essa é uma medida muito frequente, é fácil achar isso. Você vai na internet e você pede uma lista de países PIB per capita PPC, em inglês chama Purchasing Power Parity, paridade do poder de compra. Olha o que as palavras dizem, paridade do poder de compra. Vamos medir, usar dólares que captam a capacidade de comprar os mesmos bens e ver quem é que tem mais desses dólares comparados. Então, veja que tipo de distorção isso pode evitar. O PIB per capita do Brasil em 2004, só o PIB per capita normal, não o PPC,
era 3.665 dólares. 3 anos depois, ele estava em 7 mil dólares. Aí você vai, puxa, dobrou, praticamente dobrou o PIB per capita do Brasil em 3 anos. Será que realmente as pessoas ficaram o dobro ricos nesse período? Dificilmente, né? Geralmente leva muito mais tempo para dobrar a riqueza média no país. E o que tinha acontecido, então? O que levou a esse aumento muito rápido? É que nesse período de tempo houve uma grande valorização do real. Esse foi um período que o Brasil estava exportando muito, né? Na época de boom de commodities, o Brasil exportando soja, exportando café, algodão, suco de laranja, carne de vários tipos, arroz, etc. E aí entra aqueles dólares, com essa entrada dos dólares, os dólares ficaram baratos no Brasil, ou seja, valorizou o real. Então, com essa mudança na taxa de câmbio, ficou parecendo que o Brasil ficou mais rico, né? A taxa de câmbio afeta muito a paridade, afeta muito quando você vai, porque você mede o PIB do Brasil em reais, e na hora daí você transforma, que você quer comparar com os outros países, vai ter que transformar em dólar, e aí você usa a taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio valorizou, fica parecendo que valorizou também a riqueza no país. Então, para tirar isso, se você medir pelo paridade de poder de compra, aí o aumento não teria sido o dobro aqui, que teria sido um aumento só de 8,7%, que é bem mais razoável, bem mais fácil de acreditar. Então, essa lista traz a lista aqueles mesmos países que estavam no anterior, só que PPC, então paridade de poder de compra. O que muda, por exemplo? Olha o que mudou ali. Estava Luxemburgo, Noruega, Catar, Suíça. Agora, Catar, Luxemburgo, Singapura, Noruega, e a Suíça caiu lá para 16º. Suíça estava em 4º, aqui, 68 mil, e agora caiu aqui para 21 mil. Isso quer dizer que estava muito sobrevalorizado o câmbio deles. Então, se você chegasse na Suíça com um certo PIB, ele comprava pouco lá. Em dólar, ele comprava pouco lá porque a moeda suíça estava sobrevalorizada. O caso do Brasil, o Brasil não mudou muito aqui nesse exercício. Olha, Brasil em 63, China em 104. Não mudou muito para Brasil e China. Isso quer dizer que provavelmente nesse ano aqui, 2010, a taxa de câmbio brasileiro estava mais ou menos com a valorização certa relativa ao dólar. Ok, então, essa primeira parte foi sobre medidas, formas de medir o PIB. Com essas coisas em economia, sempre tem que tomar muito cuidado com... A gente viu isso ao longo da disciplina, com os dados que você usa. Ter muita clareza o que se está medindo. Porque economia é tudo sobre variáveis, sobre dados, sobre medir essas coisas, mas tem que tomar cuidado. A gente viu isso com índices, tem que comparar preços ao longo do tempo de uma maneira, não comparar preços nominais ao longo do tempo, comparar preços reais, com PIB per capita, você quer ter certeza que você está fazendo as comparações certas. Essa parte agora aqui é sobre desigualdade. Desigualdade é um dos grandes temas que tem hoje no mundo, não só no mundo, não só em economia, mas no mundo como um todo. E é uma das coisas mais estudadas em economia, devido a isso. Uma das razões para isso é que o mundo tem ficado fortemente mais desigual nos últimos anos. Então, houve um período em que, sei lá, no final da Segunda Guerra até a década de 70, 80, em que parecia que a desigualdade estava se reduzindo, mas desde então piorou.
e nos últimos 40, 30 anos, piorou mais ainda. Então, o mundo está mais... Assim, dentro de cada país tem mais desigualdade. Então, os Estados Unidos está fortemente mais desigual. A China, fortemente desigual. Como você vê China na televisão, parece moderna, cidades modernas e tecnologia, mas tem toda uma outra China extremamente pobre, que não está participando daquilo ali. Então, tem essa desigualdade dentro de países e tem também a desigualdade entre países, que é uma coisa que interessa a gente viu vários gráficos disso ao longo do tempo, a gente viu que não parece estar diminuindo, não parece estar havendo essa convergência entre países. No entanto, se você fizer uma medida, você vai ver que essa desigualdade diminuiu, mas a única razão é porque a China, nos últimos 50 anos, que tem 1/4 da população do mundo, está crescendo muito. Então, embora tenha muita desigualdade dentro da China, você tomando a China como um ponto só e comparar entre países, parece que a desigualdade reduziu, mas é mais um artefato do tamanho da China. Uma exceção para tudo isso, uma das poucas exceções, é o Brasil. O Brasil, como eu vou mostrar dados daqui a pouco, de meados de 90 até recentemente, na verdade, não os últimos anos, mas até 2015, mais ou menos, 2014, reduziu muito a pobreza e reduziu a desigualdade. Uma coisa que nunca aconteceu na história do Brasil. O Brasil sempre foi um país desigual desde o início da colonização e essa desigualdade continua um país extremamente desigual, um dos países mais desiguais do mundo, mas houve uma redução significativa de 94 até 2014, uns 20 anos de redução de desigualdade e pobreza, mostrando que é possível. Porque você podia até ter essa noção de que, poxa, no Brasil não é possível reduzir desigualdade porque ela é tão alta e tão estável e tão imune a tentativas de redução, de mudar essa situação, que talvez tenha alguma coisa no Brasil que se poderia ter essa impressão. Mas os últimos 20 anos mostrou que não. É possível, no Brasil, reduzir desigualdade. Bom, então vamos ver o que leva a isso. Só um outro comentário. Por que a gente quer... por que a gente põe tanta ênfase em desigualdade? É que desigualdade tem razões filosóficas, éticas, humanitárias para você não querer. Então, aqui tem um pouco de ideologia. Tem outra pessoa que vai pensar, não, desigualdade é uma coisa natural, ela emerge naturalmente em qualquer sociedade. Isso é verdade, desigualdade tem vários fatores que fazem com que ela emerge naturalmente. Não é desejável, talvez, igualdade absoluta, porque seria artificial e teria que haver um constrangimento muito grande do governo. Experimentos com isso nunca funcionaram bem, mas eu acho que chega um ponto que o tamanho da desigualdade na maioria dos países do mundo é tão grande que já saiu dessa desigualdade que seria natural. Já está uma desigualdade que é extremamente nociva e deixando de lado, mesmo que você diga, eu não ligo para essa coisa ética, não ligo para essa coisa humanitária, vamos olhar, eu quero saber da economia, o crescimento da economia, mas desigualdade também é nocivo para a produtividade, para a economia, especialmente quando ela é tão alta como ela é. Então, mesmo que você não ligue para a questão de justiça social, você deveria ligar para a desigualdade do ponto de vista econômico, que ela tem efeitos muito nocivos sobre a economia. Então, tá. Então, o que a gente quer ver agora, então, como é que mede? Primeiro, né? A gente vai entrar muito nessa discussão de economia política, de filosofia. Vamos ver mais como é que mede desigualdade. Então, geralmente, qualquer variável tem uma distribuição, e essa distribuição tem uma medida de posição, ela diz se a desigualdade é maior ou menor. Então, a média, mediana, moda, são essas medidas que se pode usar para comparar a desigualdade em dois países ou em duas situações, e tem uma medida de dispersão. Tá? Mesmo se a desigualdade está aqui, certo valor, mas isso não quer dizer que todo mundo tem aquela renda, você quer saber qual é a dispersão.
Então, para isso a gente olha o desvio padrão, a variância. Então, quando a gente trata de renda per capita, a gente quer saber qual que é o nível, qual que é a posição e qual que é a dispersão. Então, a posição talvez capta a ideia de eficiência, quanto mais alto é a renda per capita, mais eficiente é aquela economia, em geral. E qual que é a dispersão? Porque um país pode ter uma renda per capita alta, mas muita variância. Muitos pobres e muita renda na mão dos ricos. Ou pode ser muita igualdade, todo mundo muito rico. A gente quer saber essas coisas. Um jeito de fazer isso é medir o índice de Gini. Então, o que é o índice de Gini? Isso aqui vocês já devem ter ouvido falar. Ele é usado muito, está sempre em jornais, em políticas públicas, isso aparece. Vocês vão encontrar esse índice em várias publicações, então é importante entender. Então, é um índice que mostra como é a distribuição de renda no país, em um número só. É muito útil ter um número só que resume toda essa informação. Ele varia entre 0 e 1. Um país que tivesse um Gini de 0 seria um país que tem renda igualmente distribuída. Todo mundo tem exatamente a mesma renda. E um país que tem um Gini igual a 1 é totalmente desigual. Quer dizer que uma pessoa tem toda a renda e todo o resto das pessoas tem 0. Nenhum país chega a esses extremos. A maioria dos países estão entre 0,2, Noruega, por exemplo, 0,25, e um país muito desigual, tipo o Brasil, podia ser 0,7, 0,6. Então, em geral, é nesse meião ali que os países se distribuem. Vai ver depois a gente vê uma lista dos Ginis. E como é que mede? Bom, é relativamente simples isso aqui. Tem um gráfico bem visual que é fácil de entender para ver como é que mede, que chama curva de Lorenz, que é o nome da pessoa que inventou essa forma de visualizar. Então, como é que a gente faz isso? Suponha que você põe aqui no eixo horizontal, enfileire toda a população do mais pobre para o mais rico, né? Então, vai botando assim, todo mundo aqui, são 207 milhões de brasileiros, põe todos, aqui estão os mais pobres, aqui a classe média, aqui os ricos, e aqui o pessoal mais rico, o brasileiro mais rico, aqui. Então, qualquer ponto que eu pegar nessa curva, eu tenho a porcentagem acumulada da população. Então, eu tenho os 10% mais pobres, os 20% mais pobres, a metade mais pobre, os 90% mais pobres, e etc. E aqui no eixo vertical, eu vou medir a porcentagem acumulada de renda. Então, eu vou poder dizer assim, os 10% mais pobres do Brasil têm quanto por cento da renda? Os 20% mais pobres têm quanto por cento da renda? Então, se fosse todo mundo, se for uma distribuição absolutamente igual, todo mundo tem uma fatia exatamente igual da renda, seria essa linha de 45 graus aqui. Então, essa linha de igualdade aqui. Os 10% mais pobres teriam 10% da renda, os 20% mais pobres teriam 20% da renda, a metade mais pobre da população teria metade da renda, né, etc. E 100% da população, obviamente, tem 100% da renda. Só que, se você for olhar os dados, aí o IBGE tem esses dados de renda, tem os dados de população, e se você for pegar o censo e plotar aqui, não vai cair nessa linha de igualdade perfeita. E a gente sabe disso, a gente sabe que tem gente mais rica e mais pobre do que os outros, tem muito mais pobres do que ricos. Então, se você plotar, vai dar uma curva parecida com essa vermelha aqui. Então, essa aqui seria a curva efetiva, os dados iriam estar aqui. O que essa curva está me dizendo? Então, se eu pegar aqui os 10% mais pobres, eles não têm 10% da renda. Eles têm, eu estou inventando números aqui, mas então os 10% têm só 2% da renda. Os 20% mais pobres, suponho que seja aqui,
não têm 20% da renda. Eles têm, digamos, uns 7% da renda. Deixa eu pegar a metade, suponha que seja 50%, que a metade mais pobre da população tem, eu estou calculando aqui, uns 20% da renda. Então, você vê que essa linha vermelha, o mais afastada que ela tiver da linha de 45 graus, o mais barrigudo, que essa aqui é como se fosse uma barriga, assim, o mais protuberante que tiver essa curva, o mais que ela se aproximar do eixo, isso quer dizer que vai ter mais desigualdade, né? Se essa curva vermelha estiver exatamente em cima da linha de 45 graus, então a barriga seria zero, né? Então, eu estou chamando de barriga é essa área A. Então, de uma maneira um pouquinho mais rigorosa, como é que calcula o coeficiente de índice? Pega essa área A, que é a área entre a curva de igualdade e a curva efetiva, é a área A. Qual que é a porcentagem que essa área A é do triângulo total? O triângulo total pega como se fosse toda a renda da população. Então, o A está medindo a desigualdade e ao dividir pela área do triângulo, que é A mais B, eu estou botando relativo com termos relativos para fazer virar um índice. Então, vamos ver dois casos extremos aqui. Então, nesse primeiro caso, os dados, a curva efetiva está exatamente em cima da curva de 45 graus, logo a área da área A é zero, então é zero sobre zero mais B, zero sobre qualquer coisa é zero, então igualdade perfeita. O coeficiente de Gini igual a zero significa igualdade perfeita. Todo mundo tem exatamente a mesma renda. É um extremo, não acontece em lugar nenhum, então nem é natural isso, mas então é interessante saber isso. E o outro extremo está aqui. Suponha que a área A, que quer dizer que 10% da população tem zero da renda, metade da população tem zero da renda, 90% da população tem zero da renda, 99,99999% da população tem renda igual a zero, todo mundo menos uma pessoa tem renda zero, e essa última pessoa, que está aqui no 100, tem toda a renda. De novo, isso é impossível, não pode ter um país com uma pessoa com tudo, o resto das pessoas com zero, mas para ver numericamente, esse é o caso. Então, aqui, A sobre A mais B, o B é zero, então A sobre A é igual a 1. Então, é um índice de Gini igual a 1, significa desigualdade perfeita. Então, os extremos, igualdade perfeita, Gini igual a zero, desigualdade perfeita, Gini igual a 1, e os países, na verdade, se distribuem, tem algo assim. Então, aqui está, deixa eu fazer algo mais realista, aqui está um país muito concentrado. Então, repara como é que eu desenhei bem barrigudo aqui, bem protuberante a linha aqui. Você vê que a renda dos pobres aqui é muito pequena. Até metade da população, eles parecem que têm menos do que 10% da renda. Né? Então, nesse caso aqui, você vê que a renda vem muito baixa, só quando chega aqui nos 70%, mais ou menos, que começa a subir fortemente. Esses últimos 30% detêm um pedaço muito grande da renda. Então, esse é um caso, eu não botei aqui, mas esse seria um índice de Gini tipo 0,7, 0,8. Só uma coisa assim, poxa, mas deve ser difícil calcular isso. Como é que a gente vai calcular? Eu vou ter que ter muitos dados. E não é difícil, porque no Brasil em vários outros países também, mas no Brasil existem dados. O censo, esse ano parece que vão fazer um censo, no ano que vem, serve justamente para isso. Mas mesmo que você não tiver, suponha que você só tem um ponto. Você não sabe exatamente a renda dos 10, 20, 30, metade, mas você sabe mais ou menos aqui que 70% da população tem 30% da renda. Se é só isso que você sabe,
Então, já dá para estimar. Não vai ser um Gini perfeito, mas já dá para perceber se já tem essa área A, já tem a área B, e dá para calcular, dá para ter uma noção. Como eu falei, no Brasil não precisa, porque o IBGE tem dados muito bons sobre isso. Então, vamos ver aqui uma lista de países. E aqui eu botei uma outra medida, porque o índice de Gini é muito usado, mas às vezes ele não é ideal, às vezes tem outras medidas que podem ser melhores ou complementares, porque o índice de Gini, apesar de ser intuitivo e fácil, mais ou menos fácil de entender, ele tem de ser muito estável, ele não muda muito, mesmo quando parece que tem coisas acontecendo na sociedade, né? A renda está mudando, o índice de Gini é bastante rígido. Então, uma outra medida, que tal fazer assim só? Ela também não é ideal, tem vantagens e desvantagens, mas é bom para comparar. Pega a proporção da renda total dos 10% mais ricos, então diz assim, os 10% mais ricos têm 30% da riqueza. E os 10% mais pobres só têm 2%. Aí divide 30 por 2 e dá 15. E aí isso é uma medida... Claro que está ignorando tudo que está acontecendo entre o 10 e o 90, que pode ter bastante configurações diferentes lá. Então, não é um índice ideal, mas é um índice para pegar bem esses extremos. Então, vamos olhar primeiro esse índice aqui. Você vê, tem países como a Bolívia aqui, extremamente desigual, pelo menos nos extremos. Cadê o Brasil aqui? O Brasil está aqui, 51. O Brasil é um dos mais desiguais por essa medida. A Colômbia é mais. Vamos ver um país bem igual. Aqui a Alemanha. É 7, quer dizer, os 10% mais ricos têm 7 vezes mais renda do que os 10% mais pobres. É bastante coisa, né? 7%, 7 vezes, mas comparado com o Brasil, por exemplo, onde é 50 vezes, não é tanto assim. Qual que é o mais baixo aqui? Talvez mais baixo seja Hungria, né? Esses que estão aqui na tela, parece que sim. Noruega, geralmente é bastante igual. E vamos olhar agora o índice de Gini. Está vendo? O Gini próximo a 1 quer dizer desigual. O índice baixo da Alemanha, 0,28, bastante igual. Noruega, muitas vezes mais baixo ainda, 0,258. Dinamarca, mais igual ainda, Dinamarca aqui. E qual que é o mais desigual? Bolívia, Brasil. Aqui parece que é Bolívia, Colômbia, América Latina em geral. Mas aí eu botei assim só para mostrar aqui a comparação entre esses índices. Se você pegar em 2006 a renda média mensal no Brasil, os mais ricos tinham uma renda mensal, uma pessoa, 4.113, e os mais pobres só R$ 77. Então, isso dá uma noção dessa desigualdade aqui. Eu não botei aqui, mas eu pensei que eu tinha. Eu queria mostrar assim, dados de... Talvez apareça mais para frente, mas se não tiver, então deixa eu falar. Vocês pegam dados para estados do Brasil, você vai ver que tem muita variação dentro do Brasil. Então, o Brasil é um dos países mais desiguais que existe, mas dentro do Brasil tem muita desigualdade. Então, tem lugares... Geralmente, o Sul é menos desigualdade e... Bom, eu não me lembro os números exatamente, mas é importante saber isso. Acho que vai voltar, esse tema vai voltar quando a gente for ver Belíndia lá para frente. Então,
para concluir essa parte de Gini, não tem uma correlação forte de PIB per capita com desigualdade, quer dizer, tem países com renda per capita alta e que são desiguais, tem países com renda per capita alta que são iguais. Então, tem bastante experiências históricas aí. América Latina, em geral, extremamente desigual. Brasil, extremamente desigual, apesar de uma melhora recente. Os Estados Unidos é mais desigual do que a Europa, em geral. Então, tem toda uma discussão aí de por que é isso. A Europa tem políticas para reduzir a desigualdade e essas políticas funcionam, mas, ao mesmo tempo, muitas vezes elas tiram o dinamismo da economia. E os Estados Unidos optou, a gente fala assim, por um contrato social, uma quantidade de desigualdade e combinada com políticas de redução de desigualdade. Os Estados Unidos optou por um contrato social mais dinâmico e menos intervencionista nessas coisas do que a Europa. Ok. Deixa eu ver que horas são aqui. Tá. Isso foi medidas de desigualdade, uma outra coisa, outra variável na economia que nós podemos querer, que nós frequentemente queremos medir, é pobreza. Então, como é que mede pobreza? Bom, pobreza é só ver o PIB, porque o PIB, né, ou talvez uma combinação de PIB com desigualdade. Eles trazem informações sobre isso, mas às vezes você quer medir a pobreza em si. Então, uma variável muito usada na literatura e por organismos internacionais é linha da pobreza. Então, não é o índice ideal, mas às vezes, dependendo do que você quer retratar, ele funciona. Estabelece-se assim, meio que por convenção. Tinha uma época era assim, $1. A linha da pobreza seria assim, $1. Aí você se diz assim, quantas pessoas nesse país vivem com menos de $1 por dia? Então, $1 é pouco para comprar comida, para comprar tudo que a pessoa precisa por dia. Como teve inflação, aos poucos eles atualizam isso. Então, em vez de usar $1, usam 1,25, ou $2, ou $5. Ou seja, conforme no Brasil é mais comum usar salário mínimo mensal, em vez de diário. Mas, em todo caso, tem uma linha da pobreza, diz assim, aqui está um valor com o qual mal dá para sobreviver, ou dá para sobreviver no dia a dia, mas com muitas restrições. Quantas pessoas no país vivem abaixo dessa linha de pobreza? Aí você chega lá e diz, são 10%, são 20%, são 30%. Isso dá uma noção um pouquinho mais detalhada ou humanizada, talvez, do tamanho da pobreza, em vez de simplesmente ficar olhando PIBs e Ginis. Então, bom, isso que é a linha da pobreza. E um outro índice que surgiu em reação à crítica de que PIB seria que iria mascarar muitas outras características de uma economia, é o índice de desenvolvimento humano. Então, a ideia é assim, pode pegar dois países com o mesmo PIB per capita e, no entanto, esses dois países têm uma qualidade de vida bem diferente para a sua população. Então, nesse caso, o índice, o PIB per capita, estaria mascarando esses outros aspectos. Então, uma solução para isso, parcialmente acho motivada por um economista chamado Amartya Sen, que ganhou o prêmio Nobel, um economista indiano, foi dizer o seguinte, que vamos fazer um outro índice que inclui PIB, porque PIB, renda, é muito importante, e a gente pode medir ela PPC, que nem está escrito aí, mas é um índice composto. Além de ter renda, ele vai ter algumas variáveis que medem educação e outras variáveis que medem saúde. E aí, com isso, a gente tem um índice
mais dimensional. Então, retrataria melhor a qualidade de vida dos países, e aí, se você pegasse aqueles mesmos 2 países que têm o mesmo PIB per capita e usasse o IDH, o Índice de Desenvolvimento em vez, eles não seriam mais o mesmo. Você veria que um tem melhor educação e melhor saúde do que o outro, apesar da renda ser parecida. Então, quais são as medidas de renda? Usa-se PIB, mais educação média dos anos de escolaridade entre as pessoas com 25 anos ou mais. Então, pega a escolaridade da população em idade de trabalho, e qual que é a escolaridade, anos de escolaridade esperado por uma criança ao entrar na escola. Então, tem países onde, no momento que uma criança entra na escola, na média, provavelmente ela vai ficar só uns 3 ou 4 anos, depois vai acabar saindo para trabalhar, alguma coisa assim. Em outros países, uma criança entra na escola e provavelmente ela vai até o fim. Então, isso retrata experiências com educação bem diferentes. E saúde, o índice que se usa é a esperança de vida ao nascer. Então, quando uma pessoa nasce num país, qual é a expectativa de quantos anos ela vai viver na média? Vai chegar aos 70 anos, vai chegar aos 80 anos, vai morrer aos 30 anos. Então, tem bastante variabilidade. Isso, obviamente, reflete a qualidade de vida dentro do país. Então, aí, se você fizer o índice de desenvolvimento humano, países que têm IDH acima de 0,8, ele é um índice entre 0 e 1, dá um jeito de normalizar para ficar entre 0 e 1. É um país com IDH muito alto, boa qualidade de desenvolvimento humano, e assim por diante. Ali tem alto, muito alto, alto, médio e baixo. Todo ano, quando eles... Aqui está uma lista dos IDHs. Não está a lista inteira, veja que eu pulo vários, não cabe aqui no slide, mas está a Noruega, Austrália, Nova Zelândia, lá em cima, todos com índice muito alto, acima de 0,8. O Brasil está aqui 0,699, então 0,699, ele estaria médio, mas quase alto, né? Quase alto. E etc. E tem as comparações aqui. O IDH no Brasil é melhor do que na China, pelo menos aqui nesse ano. Esse aqui é relativamente velho. E tem países com IDH muito baixo, por exemplo, Zimbábue, 0,14. Então, tem uma variabilidade muito grande. E eu botei aqui o DF, a gente mora no DF, ele é bem mais alto do que o Brasil. Isso quer dizer que o Brasil tem uma variabilidade entre os estados, entre as cidades, os municípios. E o DF provavelmente está um dos mais altos, porque, além de ser a renda mais alta que tem no Brasil, o DF é a maior renda per capita, tem muito funcionário público. Mas, além disso, o sistema educacional funciona bem relativo aos outros estados do Brasil, e o sistema de saúde também no Brasil, relativo aos outros estados, funciona relativamente bem. Bom, tem várias críticas a isso. Todo ano, quando eles... Acho que é Nações Unidas que lançam o índice, o IDH oficial. E tem um dia no ano que eles lançam, e os jornais sempre publicam isso. Eles sempre chegam lá saiu hoje, saiu ontem a nova versão do IDH, aí eles vão falar o Brasil está sempre numa posição não tão boa, pelo menos relativa à nossa expectativa do que a gente gostaria do Brasil. E o que os jornalistas geralmente fazem é assim, o que interessa, se melhorou, piorou desde o ano anterior, e eles gostam muito de comparar com... Eles pegam 3 países que a gente acharia que o Brasil deveria ser melhor do que eles, geralmente países pobres ou países mais problemáticos, e daí dizem, olha, que absurdo, o Brasil está pior do que o país A, país B e país C. Né? O jornalista gosta de enfatizar essas coisas. Então, quais são algumas críticas a IDH?
Você poderia chegar e dizer, tá bom, é uma boa ideia incluir educação e saúde, mas por que não outras coisas? Por que não meio ambiente? Por que não violência? Por que não corrupção? Por que não justiça social, alegria, felicidade? Várias outras coisas que você poderia imaginar que poderiam estar lá. Outra crítica é que, puxa, a medida de educação é quantas pessoas, qual que é a educação média de pessoas acima de 25 e expectativa de anos de educação de uma criança entrando na escola, mas isso não está realmente captando qualidade, então só está medindo anos. Então, às vezes a criança fica lá 12 anos na escola, mas não aprende nada. Então, talvez isso, o índice não é sensível o suficiente para captar essas diferenças de qualidade. E outra crítica é que, ao ver o número de o IDH de países, às vezes está deixando de fora variação interna muito grande. A China, por exemplo, que tem toda uma China extremamente moderna, mas daí tem toda uma China rural atrasada, extremamente pobre. E tem várias outras críticas. Eu vou pular aqui, esse é um índice que eu fiz, só para dizer mais ou menos o que eu fiz, só uma curiosidade, isso aqui não cai em prova nem nada. Eu peguei justamente essa crítica e disse, olha, tem tantos índices, tantas variáveis, tantas medidas hoje em dia, por que a gente não, em vez de usar só renda, educação e saúde, pega todos que você conseguir achar? Então, eu peguei aqui 26. Tem variáveis demográficas, econômicas, ambientais, políticas, sociais, e calculei um índice e vi que mostrei assim, qual que é a variabilidade. Então, enquanto quando você usa mais índices, por um lado, fica mais difícil fazer, nem todos os países têm cobertura total, mas foi um exercício interessante e mostra que, mais ou menos, existe uma correlação muito grande com olhar simplesmente o PIB, mas existem diferenças importantes também. Bom, e o caso do Brasil? Bom, o Brasil, como vocês sabem, basta olhar, volta, pega qualquer jornal, vocês conhecem o Brasil, tem uma das piores distribuições de renda do mundo, essa é uma das maiores mazelas do Brasil, e sempre foi assim desde o começo. Tem muitas tentativas de políticas públicas para reverter isso, a gente vai falar algumas delas aqui. Tipicamente não tem funcionado, mas recentemente, como eu falei, de 94 a 2014, houve uma queda sensível, que é importante, que mostra que é possível fazer isso. Melhorou um pouco, pobreza e desigualdade, mas tem muito mais a ser conseguido. Então, até o final dos anos 90, o 1% mais rico da população se apropriava da mesma renda que os 50% mais pobres. Então, 1% mais rico tinha 14% da renda e a metade mais pobre da população tinha 14% da renda. Então, isso é uma desigualdade extrema, extremamente nociva, extremamente perversa. Não é aquela desigualdade natural que emerge em qualquer sociedade. Isso é bem além disso. Isso é ruim do ponto de vista de justiça social. Isso é ruim do ponto de vista econômico também. Extremamente perverso. Um mercado que é tão enviesado dessa forma tem menos capacidade de crescer e inovar. Bom, aí, esse é um tema muito grande, né? Se vocês quiserem estudar economia, vai ter disciplinas inteiras só sobre desigualdade e políticas para afetar isso, discussão das causas, comparação com os outros países. Tem um componente muito forte de herança da colonização. Então, se olhar a história do Brasil, teve desigualdade desde o começo, tem a ver com escravidão, e tem essa persistência muito grande, a gente chama de path dependence, que um país começa uma colonização de determinada forma, aquilo já estabelece as instituições iniciais, as regras iniciais, as condições iniciais, a propriedade da terra, a propriedade dos recursos, e quem tem essa propriedade no começo, se começa bem desigual, as novas leis, as regras das instituições perpetuam essa desigualdade. Depois é muito difícil reverter. Então, tem isso. Olhando causas mais atuais, um dos grandes lugares onde você vai querer olhar
para entender desigualdade, são as condições do mercado de trabalho. Então, acesso a empregos. Que tipo de empregos? Empregos bons, que tipo de salários, quem é que tem acesso a cada um deles, funcionalismo público, concursos, facilidade de abrir negócios, tem a ver com educação, que torna as pessoas mais produtivas e, então, mais demandadas pelas firmas que existem. E, no caso brasileiro, então, tem diversas desigualdades, tem um componente muito grande de discriminação também. Então, uma metáfora que tem, que na apostila expuseram essa metáfora, assim, que então a ideia é o seguinte, que o mercado de trabalho, ele alimenta e perpetua a desigualdade. Porque os empregos melhores, empregos com melhores salários, acabam indo para uma parcela relativamente pequena da população. Então, vocês que estão na UNB, que estão numa universidade boa, uma universidade federal, vocês vão conseguir diploma, vocês vão ter uma probabilidade muito maior de ter acesso a esses empregos do que a grande maioria dos outros pessoas, especialmente dos outros jovens, que não vão ter essa educação, que não vão ter um diploma, não vão ter educação universitária. Então, tem toda essa desigualdade. Uma das formas que está se combatendo esse canal de desigualdade é justamente aumentando o acesso à universidade, aumentando a oferta e o acesso a pessoas que antes teriam barreiras frente a eles, como sistema de cotas, sistema de ampliação do acesso à educação universitária. E isso é um experimento que o Brasil está fazendo e provavelmente vai ter um grande impacto para ajudar a reduzir desigualdade futura. Qual que é a metáfora? A metáfora, assim, é que existe desigualdade e discriminação no mercado de trabalho e na sociedade em geral. Então, essas desigualdades e discriminação, elas podem ter desigualdades prévias, como se o mercado de trabalho fosse uma corrida. Então, todo mundo vai correr e tem poucos desses empregos para todo mundo, então quem chegar primeiro aqui leva. Então, isso parece ser, então é meritocrático, é uma corrida, tá, cada um no seu mérito, quem trabalhar duro chega lá. Mas aí você pode dizer, não, mas peraí, mas não é uma corrida bem justa. Se fosse uma corrida justa e dependesse simplesmente de talento e esforço e trabalho, mas tem essas desigualdades. As desigualdades prévias é que muitas pessoas chegam lá na corrida, vêm de famílias mais pobres, tiveram pouco acesso à educação, baixo acesso à boa alimentação e saúde, então já chegam com desvantagem na corrida, tanto de recursos privados, educação, saúde, tranquilidade, educação, estar numa família com a família nutrindo ele, já educando e preparando eles, com acesso a recursos públicos, de escola, morar num lugar com segurança, num lugar com boa saúde. Então, tem essas desigualdades iniciais, e aí, durante a corrida, além dessas desigualdades iniciais, tem uma outra desigualdade que tem preconceito racial, de gênero, de vários outros tipos, nepotismo. Nepotismo é quando alguém dá um emprego para um conhecido, em vez de escolher a melhor pessoa, meritocraticamente dá para um conhecido. Isso, pelo menos no serviço público, foi muito reduzido. Existe uma vigilância muito grande no Brasil para evitar esse tipo de coisa no serviço público. Concursos são relativamente justos e seguros, e existe uma vigilância da imprensa e das pessoas. Quando tem um caso de nepotismo, geralmente se lida bem com aquilo ali. Então, isso é uma coisa que tinha muito no Brasil, era muito forte no Brasil, mas isso foi resolvido. E corrupção também, outros tipos de corrupção. Às vezes alguém consegue comprar o acesso ao emprego, comprar o acesso à universidade. Então, essa discussão está muito superficial, é claro, mas, em parte, são causas da desigualdade. Claro, tem várias outras causas, isso é bastante complexo. Aqui está, isso é um estudo bem antigo, né? Então, mas isso estava na apostila, então eu botei aqui. Só para ter uma ideia
Então, tem causas da desigualdade. A educação, acesso à educação, a qualidade da educação é uma das causas. Idade também. Geralmente, quem é mais jovem tem menos recursos do que quem está mais avançado, porque, à medida que você vai trabalhando, você vai adquirindo mais bens. Região tem uma desigualdade muito grande, especialmente entre o Norte e Nordeste e o Sul-Sudeste, e tem desigualdade de gênero. E aqui é um estudo do Barros e Mendonça de tentar ver, ao longo da história do Brasil, qual que é o tamanho das causas, qual que é o tamanho relativo dessas causas. E você vê que educação e idade. Idade talvez é uma das causas menos, é mais natural, né? Que as pessoas vão envelhecendo, vão acumulando mais riqueza, mas educação não. Educação é uma coisa que não deveria haver essa causa da desigualdade, e é uma área em que a política pública pode ajudar a combater isso, e tem combatido isso. Esse estudo é de 93, mas se pegar hoje em dia, eu aposto que isso já mudou bastante. Deixa eu pôr isso aqui. Bom, se essas são as causas, o que você pode fazer? Uma das coisas que a gente faz em economia é querer fazer recomendação de política. O que a gente pode fazer para ajudar a reduzir os problemas que a gente vê? Então, para isso que serve a economia muito. Então, uma recomendação de política mais óbvia para a desigualdade é justamente educação, melhorar a qualidade da educação. E, de fato, no Brasil, há uma ênfase muito grande e há muito tempo nessa área. Educação no Brasil, em geral, tem uma variabilidade grande, né? Educação pública e educação privada, mas, na média, assim, um nível relativamente baixo. Se você pegar dados do PISA, que é um teste que vários países fazem ano a ano e medem a qualidade dos alunos em várias áreas, em vários níveis de idade também. No Brasil investe-se muito em educação, isso está na Constituição, e o interessante é o seguinte, é que todo mundo concorda com isso, né? Todos os partidos políticos, gente de esquerda e de direita, todo mundo concorda que educação é o caminho, tem que investir em educação. O Brasil investe muito. Um dos clichês que existe no Brasil o Brasil investe muito, mas investe mal. Mas investe muito, não investe tão bem, e tem um esforço muito grande de tentar mudar isso, de tentar melhorar. Então, há uma melhora assim ao longo do tempo. Você vê que o problema é um problema bem mais difícil do que se imagina, porque é um problema onde todo mundo concorda que tem que atacar, está na Constituição, investe muito dinheiro, e mesmo assim as melhoras são paulatinas, né? O Brasil já tem acesso absoluto à educação, mas todo mundo que quer acesso consegue acesso, mas tem essas deficiências. Bom, e pobreza? O que o país pode fazer sobre... Qual é a recomendação de política no caso de pobreza? O Brasil está entre os 20% de países com maior renda per capita. A gente viu que o Brasil é o oitavo, nono país com maior PIB do mundo. Claro que tem uma população grande, então não é um país pobre, mas é um país com muita pobreza. Esse é outro desses clichês que todo mundo repete. Lá na década de 80, eu acho, o economista Edmar Baixa cunhou esse termo: o Brasil é uma Belíndia. O que é uma Belíndia? Belíndia é porque o Brasil tem um certo Brasil que tem um PIB e uma qualidade de vida igual ao da Bélgica, uma boa qualidade de vida, de renda, acesso a serviços e bens, e tem uma outra parte da população que tem um PIB igual ao da Índia, uma qualidade de vida da Índia. Imagine a Índia lá na década de... A Índia ainda é um país muito pobre, mas mais pobre ainda na década de 80. Então, Belíndia é um jeito de falar que o Brasil é um país desigual, é um país bipolar. A mesma coisa pode dizer hoje em dia da China, né? A China também é um país extremamente moderno em algumas áreas, extremamente pobre e atrasado em várias outras áreas. Na década de 70, durante o período militar, houve essa ideia de
vamos fazer primeiro crescer o bolo e depois a gente divide, e acaba que isso não funciona tão bem. O que o Ronald Reagan, lá nos Estados Unidos, chamava de trickle-down economics. Trickle-down quer dizer a economia, a riqueza, vamos fomentar a geração de riqueza pelas pessoas que criam riqueza, e baixando os impostos deles, dando condições de produção, e daí a riqueza vai pingar, vai trickle down, quer dizer, pingar sobre o resto da população, que vai ser absorvida por essa economia crescente. Também há muita controvérsia até que ponto isso trouxe algum benefício ou não. Outra política pública no Brasil são programas de transferência de renda. Vocês conhecem isso? Bolsa Família é um dos maiores, conhecido no mundo inteiro. Vários outros países fizeram coisas iguais. Funciona relativamente bem o Bolsa Família. Entre economistas havia uma discussão se era assistencialismo antes, ou se tinha perigo moral. Você vai dar dinheiro para as pessoas não vão trabalhar, vão ficar bebendo cachaça o dia inteiro. Havia essa noção, acaba que não é isso que aconteceu. Não, o Bolsa Família não desestimula esforço, funciona relativamente bem, e teve um grande impacto para ajudar numa redução da desigualdade. Deixa eu mostrar o gráfico, depois eu volto aqui. Esse gráfico é muito importante. Ele é um gráfico de 2 eixos, né? Mas então o Gini está aqui, e o Gini é o vermelho. Então, você vê que o Brasil tinha um Gini alto aqui, na média de 0,6, mas a partir de 94 ele começa a cair, e se o gráfico para em 2009, mas se continuar, pelo menos até 2014, ele continua caindo. Depois, em 2015, ele vai subir. Esses últimos 5 anos foram confusos aqui no Brasil, então parou essa queda aqui, mas a ideia é que isso pode continuar. Se a gente acertar as coisas aqui no Brasil, isso pode continuar. E a pobreza também caiu. Então, isso aqui pode parecer inócuo, isso aqui, mas isso não é. Isso aqui mudou a cara do Brasil, mudou a vida de milhões de pessoas, mudou as classes sociais. Muita gente passou da classe D e E para a classe C e para a classe B, da classe B para a classe A. Então, muita gente que não tinha acesso à geladeira agora tem, muita gente que nunca viajou de avião agora viajou, gente que não tinha carro agora tem, gente que não tinha acesso a boa educação e saúde agora tem. Então, isso aqui foi muito importante. E aí a pergunta, o que levou a isso? A gente quer saber, porque daí vamos repetir essas políticas ou aprender com elas para fazer outras políticas. Eu acho que uma das principais coisas, foram muitas causas, não tem uma bala de prata aqui. Uma das principais coisas foi a queda da inflação, porque lembra, esse período anterior aqui era o período de hiperinflação. A partir daqui tem o Plano Real e começa a reduzir a inflação. Então, a inflação era um imposto inflacionário que recaía especialmente nos mais pobres. Então, a primeira coisa é combater a inflação, não deixa ela voltar, parece que ela está voltando agora, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas tem outras coisas, como o Bolsa Família, programa de transferência de renda. Teve um período que o Brasil estava exportando muitos produtos, 2013 e 2010. Isso teve um impacto, não foi só isso. Então, isso não é uma coisa que depende só do Brasil, depende dos mercados mundiais. Retorno do trabalho, especialmente o salário mínimo. Políticas de aumento do valor real do salário mínimo foram muito importantes para redistribuir renda. Então, no Brasil, tem essas várias políticas, especialmente uma ênfase da sociedade de que essa inclusão social deva continuar. Eu tenho um livro, que em inglês chama Brazilian Transition, foi lançado em 2016, que argumenta que no Brasil existe essa ênfase, independente de partidos, ou pelo menos existiu durante essa época, 94, 2014, de que o objetivo a ser atingido acima de todos é inclusão social com o controle da inflação. Aqui está o Bolsa Família, só um gráfico mostrando que o Bolsa Família é grande, aumentou muito e funciona relativamente bem. E o último tema, daí só para acabar, esse aqui eu não sei porque puseram isso na apostila, mas isso pode cair
na prova, imagino que pode ter uma questão sobre isso, mas é relativamente fácil, é que um jeito de lidar com desigualdade e pobreza do ponto de vista mundial, as Nações Unidas criou as metas do desenvolvimento do milênio. Então, em setembro de 2000, eles falaram assim, tá aqui 8 objetivos, são as metas, e a gente quer que todo o país trabalhe para, nos próximos anos, estabelecer uma data lá para reduzir, para atingir essas metas. São as coisas bem óbvias, né? Acabar com fome e miséria, promover educação, promover igualdade entre os sexos, valorização da mulher, reduzir mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater AIDS e malária e outras doenças, garantir a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, e todos trabalhem junto para o desenvolvimento. E aí fizeram isso, vários países foram lá, assinaram, eu estou dentro, eu vou fazer, eu vou me esforçar. Na época apareciam essas coisas, as Nações Unidas não tem muito poder de fazer nada, né? O organismo internacional não tem poder coercitivo sobre nenhum país, mas tem um certo poder moral. E acabou que funcionou relativamente bem. Muitos países atingiram aquelas metas. Não é claro que tem nada a ver com o programa, com as metas em si, talvez simplesmente foi uma época em que a economia mundial estava melhorando mesmo, quando a economia vai bem, essas 8 coisas mais ou menos tendem a melhorar, talvez não o meio ambiente, mas que piora quando a economia vai bem, mas as outras, né, talvez, então, não é muito claro que foi o programa das Nações Unidas, e depois eles funcionou tão bem que eles acharam assim, vamos fazer novas metas. Só que daí, na segunda versão, tinha uma coisa como 160 metas. Eles fizeram aquelas reuniões das Nações Unidas e todo mundo que tinha uma ideia queria botar a sua ideia ali, e aí meio que deturpou a força do negócio, que era justamente a simplicidade. Então, quais foram os resultados das metas do milênio? Os resultados variaram, vários países, especialmente a China, reduziu a pobreza 50%, em 50%, que é um quarto da humanidade, então teve um impacto muito grande em termos mundiais. Já a África teve menos sucesso com isso. Ok. Com isso, a gente acabou essa parte de desenvolvimento. Não sei se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. O que resta para a gente, então, próxima aula, quarta-feira, vai ser uma aula sobre economia brasileira. Vamos ver a trajetória específica do Brasil. Isso aqui hoje a gente já falou muito sobre o Brasil, cada aula a gente fala sobre o Brasil, mas tem uma aula final sobre o Brasil. Sexta-feira, controle de leitura. Segunda-feira que vem, uma revisão geral desse segundo módulo e aulões dos monitores, e aí, no outro sábado, a prova. Então, é isso.